Bem, gente, mais um Saúde e Bem-Estar Podcast iniciando e hoje eu vou receber o médico otorrinolaringologista, Dr. Eric Xavier, para uma conversa sobre os distúrbios do sono e também a importância de dormir bem. Vamos lá! Doutor Eric, muito bom te receber aqui. É muito bom vir um aqui papo legal, né, que nós vamos ter, porque é algo que acho que remete a todas as pessoas, né? Todos nós dormimos. Todos precisam, Ou né? queremos dormir às vezes e não Sim. conseguimos, né? E, aliás, eu acho que nós podemos iniciar conversando justamente sobre isso, a importância de ter um sono bom e o que é um sono bom, né? Sim. Por que nós dormimos, né? Eu acho que essa é a pergunta. Então. Por que a gente dorme? O ser humano, ele necessita, né? Ele tem um relógio, né? Que a gente chama aí do ciclo circadiano, na qual a gente tem o ciclo do sono e o ciclo da vigília. Para que tem isso? Entenda que o sono ele tem uma importância, pois é um momento que a gente vai ter a recuperação do que viveu. Então a gente precisa ter aquele momento do descanso, na qual a gente tem que ter a recuperação neurológica, recuperação física do corpo, para você poder enfrentar um novo dia. Então, nós temos ali um período em que a gente precisa ter o descanso para que o cérebro tenha a limpeza neuronal, que a gente chama de clearance neurológico. A gente precisa ter ali a renovação e a gente vai ter também um momento de recuperação física também, né? E para você poder começar um novo dia. Então, se você não cumpre esses dois estágios de acordar e dormir, você tem aí um problema de questão cognitiva, de questão de raciocínio, né? Questão aí até a questão de preparo físico para você poder ter ali uma vida boa e uma vida com plenitude. Lembrei muito dos 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques. Tem uma hora aí que a população não dorme, fica dias sem dormir, até que eles começam a fazer loucuras, né? Sei lá, se machucar, a jogar coisas, é mais ou menos assim, né? É bem isso, porque assim, o cérebro, ele tem uma atuação assim, intensa ao longo do dia, né? Você está recebendo informações a todo momento. Então você escuta, você enxerga, daí você tem que processar essas informações que chegaram para você poder dar o retorno. Você toma decisões, você tem raciocínio, você tem que agir e isso o cérebro está atuando. Ele está lá no teu máximo de atuação e isso faz com que o cérebro ele chegue a ter a fadiga. Mesma coisa de um corredor que vai correr uma maratona, ele vai ter a fadiga muscular após ali a prova, né, da corrida. Então ele vai ter que ter um tempo de recuperação muscular para que ele possa fazer uma nova. O cérebro é igual, só que isso aí é diário. Então todos os dias a gente tem que ter um momento ali de parar. Um momento do cérebro estacionar, fazer a limpeza. Tem mediadores que fazem a limpeza neurológica e é um momento que o corpo vai ter a tua recuperação. Né? É fisiológico, né? É fisiológico. Isso aí faz parte da natureza do ser humano. Mas por isso que eu lhe perdi o que é um sono bom. Porque quem não consegue fazer isso? Quem não consegue efetivamente recuperar todas essas energias através do sono? Pois é. Então a pergunta, qual é o sono bom? O sono bom é aquele do que o paciente, a pessoa precisa. Não quer dizer que se você dormir 10 horas por noite vai ser bom para você. E também não quer dizer que se você dormir 7 horas vai ser bom. Isso aí depende de cada pessoa, de cada biotipo. Então já vamos desmistificar aquela ideia de que tem que ter 8 horas de sono diário. É uma média populacional. As 8 horas se tornou como ali uma referência, porque quando a gente vai fazer estudos, a gente faz estudo populacional, a gente viu ali com aquela curva de Gauss, que a gente vê a média populacional e que 8 horas é o que a grande parte da população tem para se recuperar. Mas tem pessoas que dormem muito bem com 5, 6 horas e tem pessoas que precisam aí de 9, 10 horas. Como que eu vou saber? Isso é da pessoa ao longo de algum tempo se estabelecer ali o tempo de sono. A gente sabe que na infância as crianças dormem mais, tem crianças em determinadas idades,
dorme até 12, 14 horas, né, de sono. E é normal. É normal. Assim que você vai ficando mais velho, vai ficando adolescente, adulto, você vai ter um encurtamento, e a média, ali que a gente fala de média de 8 horas, e depois lá na selenidade, terceira idade, também diminui um pouco. Tem adultos ali, pessoas mais idosas, que tem 5, 4 horas de sono. Daí a gente acorda para varrer a calçada. Mais ou menos isso. Aproveitar. E assim, o idoso, ele tem um curioso do sono, que ele não é aquele sono contínuo. Ele dorme 4, 5 horas, depois no meio da tarde ele dorme mais 1, 2. Ele é um sono um pouquinho mais picado. Tá valendo. É o fisiológico. Mas desde que consiga dormir bem. Dormir bem, né? Não é só ter tempo de sono deitado na cama. Não é nem sono. Às vezes tem gente que deita na cama e não dorme, né? Então, entenda que quando a gente vai falar de distúrbios do sono, a gente tem que saber a qualidade do sono. Se o sono está sendo mesmo efetivo ou se você está tendo algum problema. Na grande maioria das vezes, o sono ele tem o seu distúrbio relacionado aí a eventos obstrutivos da via aérea, né? Que é a grande parte dos estudos que nós fazemos, que é um pouquinho diferente da insônia. A insônia são outros distúrbios, né, que não é a questão obstrutiva. O não dormir bem pela insônia são questões aí de neuromoduladores, neurotransmissores, que tem que ser avaliado até com psiquiatra para ser aí diagnosticado e fazer tratamentos adequados. Mas a grande parcela da população tem distúrbios do sono relacionados à questão obstrutiva, né? Uma dificuldade respiratória que faz com que o teu sono seja encurtado e tenha prejuízo. A apneia. A apneia do sono. Tá. Muitas vezes as pessoas dormem a noite toda e falam, eu dormi bem, mas o meu sono, né, no meu dia não é produtivo. Eu tenho sonolência durante o dia, dificuldade de concentração. Se eu pegar o carro para pegar e viajar, eu não consigo, porque eu tenho sono. Ou se eu vou sentar para uma reunião, eu fico com sono. Isso é porque o teu sono foi prejudicado. Mas eu durmo bem, eu acho que eu durmo bem. A questão é que o sono, por eventos obstrutivos pela apneia, eles têm a questão que a gente chama de microdespertar. O que é o microdespertar? Nós temos 4 estágios do sono. Estágio 1, 2, 3 e o sono REM, que é o sono de ondas rápidas com o corpo relaxado. E entenda que quando a gente tem microdespertar, o paciente tem obstrução da via aérea, e ele não acorda efetivamente, ele pega e muda de estágio de sono, ele vem para o estágio 1, que é o sono superficial. Ali a gente considera de despertar. Então ele pega e começa todo o ciclo de novo para chegar no sono profundo. Esses micro despertar que fica gangorra durante a noite é o que prejudica o dia da pessoa, que tem o prejuízo aí e o déficit de rendimento. E aí, mas aí o senhor se refere aos que têm obstrução a apneia ou algo relacionado a isso. A apneia ela ocorre por um evento obstrutivo que faz você parar de respirar. A definição de apneia é quando você fica pelo menos 10 segundos sem respirar, em um evento. E não morre. Não morre. Mas você traz aí um monte de problemas, né? O evento de apneia faz, além de você ter o microdespertar e os distúrbios do sono, faz com que você tenha sobrecarga cardíaca. Quando você tem um evento de apneia, parada respiratória, você faz com que o coração tenha um trabalho mais acentuado, ele tem que bater com mais força. Isso ao longo de anos de problemas de apneia vai levar a insuficiência cardíaca, vai levar a hipertensão arterial. Você tendo questões aí de distúrbios de apneia respiratória, você também vai ter problema de sobrecarga pulmonar, que o pulmão vai fazer uma pressão negativa. Isso faz com que você possa ter eventos pulmonares. Você tendo eventos de apneia, você faz com que a circulação sanguínea seja prejudicada. Então, podendo ter ao longo de vários anos aí, e gravidade da apneia, levar pessoas a ter eventos neurológicos, um AVC, pode ser isquêmico ou hemorrágico. Olha só. Então, entenda que o evento da apneia obstrutiva do sono, ele leva a pessoa a estar em cima de uma montanha de neve e você rolando numa bola, que ela vai crescendo cada vez mais. E cada vez mais vai tendo distúrbios relacionados à dificuldade de respirar. Quando a pessoa chega lá no seu consultório, a primeira coisa então é entender se ela tem insônia ou se tem o evento da apneia com distúrbios respiratórios. E aí, se eu tenho insônia,
o que vai acontecer lá na clínica? Geralmente, quando a gente vem o paciente, quando chega até mim um paciente com apneia ou com insônia, a gente tem que fazer a avaliação do sono da pessoa para entender verdadeiramente qual é o distúrbio do sono que está levando ele a ter o teu problema no dia. É um exame? É uma polissonografia. É o exame do sono, na qual a gente vai avaliar vários parâmetros, né, relacionados ao sono, atividade cerebral, movimentos respiratórios, tem microfone para o ronco, vai ver também movimentos dos olhos, que a gente faz a leitura, eletrocardiograma, sensor de expansão torácica e abdominal, sensores de movimentos de pernas, oxímetro para ver a oxigenação do sangue e frequência cardíaca. Então é um exame bem completo que vai dar para a gente uma leitura de como é que você passou aquele tempo deitado dormindo. E você faz esse exame em casa? Nós temos na clínica 2 exames, 2 aparelhos, 2 polissonografias, né? Nós temos a polissonografia do tipo 1 e 2, na qual ela é feita dentro de um laboratório, dentro de um leito, que faz num hospital, na noite, na qual a gente faz toda a avaliação. Certo. E nós temos a polissonografia do tipo 3, na qual ela não tem alguns parâmetros de leitura, mas nos dá informações muito boas. Este é domiciliar. Este dá para a gente pegar e entregar ao paciente, ensinar ele a colocar, e ele faz a leitura do sono na tua casa. Ele é um pouco mais confortável. Aí se mapeia a pessoa. O sono. A gente faz um mapeamento. Ele vai dar para mim vários parâmetros e eu vou conseguir identificar quais distúrbios. Por que a gente tem movimento? A gente tem sensores de movimento de pernas? Porque a gente tem um distúrbio, pode ser até relacionado à insônia, que a gente chama síndrome das pernas inquietas. E que a gente consegue identificar pacientes que possuem essa alteração. Não é comum. A gente faz a avaliação porque muitas vezes o paciente vem com insônia e a gente diagnostica aí, a gente consegue fazer o tratamento adequado. Mas é bem desconfortável. Sim, tem pessoas que não têm pernas paradas. Na verdade, eu tinha quando eu era criança. Depois passou. Mas na infância eu tive muito. Ele é relacionado muitas vezes a quadros de ansiedade, né? A quadros de pacientes que tem aquela questão ali de ansiedade, que tem agitação. Então, isso às vezes é momentos, são estágios da vida que a gente pode ter. A adolescência tem bastante. Também, isso. Bastante perna inquieta. Mas identificação de perna inquieta não é só porque você ficou aqui na conversa comigo batendo a perna. Não. É realmente desconfortável. Assim, chega a cansar, ter dor muscular. Em princípio, até a gente fica se questionando o que é, porque não é uma dor, não é só um desconforto mesmo, né? Mas questões emocionais têm tudo a ver com o sono, né, doutor? Tem. A questão psicológica, ela influencia demais na questão do teu sono. Porque muitas vezes você traz o problema para o local que era para você fazer o descanso para poder começar a resolver esse problema no dia seguinte, né? Então, às vezes, você quer vivenciar aquele problema e tentar matutar uma resolução que muitas vezes não é no sono que você vai resolver, né? Não é ali deitar na cama que você vai querer resolver. E isso já engloba questões psicológicas, que é interessante a gente fazer uma avaliação ali também com psicólogo, psiquiatra, para a gente poder ajudar. Porque não vai estar na polissonografia, né? Não, a gente não identifica, não. Né? E aí depois, com a polissonografia, se faz o tratamento. Tem tratamento. Existe tratamentos, né? Muitas vezes a gente, né, o perfil do paciente que nos chega com a síndrome ali de dificuldade respiratória, com apneia, com ronco, na maioria das vezes o paciente chega para mim e só me fala, doutor, eu estou com ronco. Ou então o companheiro ou a companheira chega para mim, doutor, minha esposa ou meu marido estão roncando demais, né? Tá atrapalhando o sono, ele está indo dormir em outro quarto, a gente não dorme na mesma cama. E a gente sabe que isso aí traz o problema até social do convívio familiar, né? E muitas vezes ele vindo com esse problema, a gente vai identificar para fazer o exame. E o exame vai me contar, vai me mostrar, eu vou identificar o que está acontecendo de fato. Dados importantes que a gente tem ali para passar a quem está assistindo o podcast agora, é que assim, os eventos obstrutivos de via aérea estão totalmente entrelaçados à obesidade. Muitos quadros de distúrbios do sono vêm com diagnóstico de pacientes obesos, né? E a gente sabe que a obesidade hoje é uma doença endêmica, né? A gente está com uma epidemia de obesidade, né? E a gente também está agora com uma epidemia de remédios para tratar a obesidade.
e que a gente tem que tomar cuidado na forma de querer resolver, de achar que é comprar na farmácia uma caneta e aplicar, porque não é simples, né? Então, porque não é indicado para isso, né, no caso, embora não tenha necessário. sua eficiência. A indicação de um tratamento efetivo precisa de uma avaliação correta. Então, muitas vezes o paciente chega obeso para a gente e a gente vê o paciente com apneia do sono, roncando, né, além da obesidade, estar hipertenso, pré-diabético. E se você faz um diagnóstico correto, né, e trata ele para perder peso e para resolver essa questão, você resolve um grande problema na vida dele aí, evitando várias doenças. Às vezes só com a perda de peso. Muitos quadros a gente faz perda de peso e resolve. Quando a gente pega um exame do sono, a polissonografia, do paciente com apneia do sono, paciente roncador, a gente vai avaliar se ele tem efeito obstrutivo de via aérea. É isso que eu quero identificar. Ela pode estar causando desvios de septo, hipertrofia de corneta atrapalhando a respiração. A garganta também é um fator, porque o ar passa pelo nariz, passa na garganta e vai para o pulmão. Então a garganta às vezes tem baixo tono muscular, na qual o paciente, na hora que está deitado, respirando ali com sono, tem um relaxamento muscular e ele fecha a via aérea, né? Então muitas vezes você tem que fazer um tratamento conjunto de nariz e garganta. Dependendo do grau de apneia, a cirurgia não é empregada. Você tem outros tratamentos, que um deles é o CPAP, que é uma máscara que usa um aparelhinho do lado, na qual ele vai ajudar você a respirar. Apneias gravíssimas, a gente usa o CPAP. Que aí a pessoa dorme ligada àquele aparelho. Ligado ao aparelho. Tem pacientes que chegam para mim, estranham a indicação, mas na hora que começa a usar, vem e agradece que ele não dorme mais sem. E não precisou passar por uma intervenção cirúrgica, no caso. Em grande número de casos, não. A cirurgia ela não é salvadora, né? Você pega casos de apneia no exame, índice de apneia e hipopneia gravíssimos, acima de 60, 70, você indicando uma cirurgia, você não vai melhorar o quadro da apneia do paciente. Você alivia cerca de 30% do quadro da apneia noturna. O paciente refere para você uma melhora da respiração, isso aí sem dúvida. Então, doutor, até porque em alguns casos o paciente chega no seu consultório e entende que não existe outro caminho além da cirurgia, mas nós temos, né, tratamentos alternativos antes da mesa da sala cirúrgica. Existe sim. Nem sempre eu vou indicar uma cirurgia no paciente com quadro de apneia obstrutiva do sono. Muitas vezes o paciente, né, como nós falamos anteriormente, ele vem aí com obesidade e a apneia ela vem com índices altos ali, o índice de apneia e hipopneia lá de 60, 70. E é um tipo de paciente que, se você indicar cirurgia, você vai ter melhora aí de cerca de 30%, 40% desse índice, né, no exame. E ele vai continuar roncando. Então, a gente não vai resolver o problema dele. Então, muitas vezes o tratamento tem que ser pensado em usar o CPAP, né, que é o aparelho, a máscara na qual você usa e vai respirar com ele durante o sono. E os momentos que você apresentar a apneia, o aparelho vai fazer a respiração para o paciente. Uma máscara? Tenta nos... vai alguma coisa dentro do nariz? Não? Não, é assim, o CPAP ele é um aparelho, hoje ele está mais ou menos aqui desse tamanho, 2 palmos aqui, ele é pequeno. Sim, tá. É ligado na tomada, ele vem uma mangueira, e a mangueira é acoplada em uma máscara. Hoje tem 2 tipos de máscaras. Aqui, então. Coloca aqui. Você tem a máscara facial e nasal, ou tem a máscara apenas nasal. A nasal o paciente tem mais, os pacientes têm mais utilizados, que são mais confortáveis, ele é menor. Daí você vem, ela tem um elástico aqui, bem confortável, e o paciente dorme a noite toda com ele. Dos relatos dos pacientes que eu tenho indicado o uso do CPAP, eles têm vindo com um resultado muito positivo e boa adesão. Como nós falamos ali no intervalo, que o paciente bem indicado ao uso do aparelho, ele vai querer usar. É o paciente que fala assim, olha doutor, eu fui viajar, levei junto o meu aparelho, porque eu não consigo viver sem. A indicação dele tem que ser muito bem cuidada e tem que ser ali a dedo, para paciente que precisa. Embora uma das reclamações também seja o barulho, né? Pelo que eles reclamam às vezes que o barulho do aparelho pode estar prejudicando e acorda. Porém, hoje tem aparelhos mais modernos que o barulho é bem pequeno. Logo nem vai ter barulho. Não, acreditamos que logo mais não.
Então, entenda que a indicação de cada tratamento para a apneia do sono, ela é dependente do que a gente identifica na polissonografia. Eu não posso indicar uma cirurgia em quadros graves, mas eu tenho que pensar se ele tem obstrução. Se o paciente tem um desvio de septo grande e tem a necessidade do CPAP, ele não vai se adaptar. Então, às vezes, a gente tem que pensar em fazer a resolução cirúrgica para liberar a via aérea e ele poder usar o CPAP de maneira adequada. Assim como pacientes que vêm, que não têm desvio de septo, a gente vê que tem uma flacidez na orofaringe, na garganta ali, mas não tem amígdalas grandes, mas o paciente é obeso, o paciente vem com índice de massa corpórea ali de 34, 35, 37, não vale a pena a gente querer indicar uma cirurgia desse paciente, até porque ele vai estar com alto peso, é um risco cirúrgico. A gente pode pensar em tratamentos de perda de peso. É o que nós temos introduzido nos últimos... Iniciar com isso. Iniciar. Tem pacientes ali que iniciou o tratamento de perda de peso e que aí nos seus 3 primeiros meses teve perda de peso significativa, perdeu ali 15, 17 quilos e que parou de roncar. Daí, vale a pena a gente indicar uma cirurgia para esse paciente? Claro que não. A gente tem que ter ali um conjunto de análise e ter na mão ali várias cartas para a gente poder entrar nesse jogo e poder fazer aí que o paciente tenha benefício. O paciente me parece que quer um resultado imediato, né? Nós estamos vivendo de imediatismo ultimamente, né? Eu não quero emagrecer, eu quero tomar um remédio. Eu quero melhorar. E aí que entra a discussão aí do que a gente pode oferecer de melhor a ele. Entender que tudo que vem rápido para a gente tem um preço a ser pago. Né? E muitas vezes esse preço não é legal. Sim. Né? Então a gente tem que ter cuidado. O imediatismo na medicina às vezes não é bem-vindo. E a gente tem que admitir, né, doutor, que perder peso, a perda de peso, o processo, né, fácil não é. Para quem é obeso, certamente, né, que tem essa, vamos dizer, esse desejo de emagrecer ou essa necessidade, nesse caso, não é uma tarefa simples, né? De forma alguma, né? A perda de peso, ela não está apenas constando no perder o peso, de você ver a tua balança tá lá com menor número. A perda de peso, ela tem que ser numa questão de saúde. Então, quando você vai fazer uma avaliação de perda de peso nesse perfil de paciente, primeiro, você tem que ver como que ele ganhou esse peso, se ele foi obeso a vida inteira ou não, né? Muitas vezes o paciente que chega roncador é aquele que não era obeso e ganhou obesidade nos últimos anos. Esse tipo de paciente ele tem um benefício na perda de peso ali porque ele vai estar tratando uma doença que é a obesidade. Eu encaro a obesidade como uma base na qual ela vai abrir vários braços para doenças. Obesidade hoje é encarado como doença. Sim. Então a gente tem que fazer um tratamento para que ele perca esse peso de maneira saudável e com muita qualidade. E hoje existe tratamentos, né, e tratamentos eficazes com perda de pesos aí reais e que consegue deixar o paciente mantendo, né, esse peso sem ganhar. Não é apenas ir lá e perder e depois ganhar de novo. Não. E aí eu não ronco, mas eu não durmo. Daí eu vou querer um remédio. Como é que faz? Ou nem vou querer um remédio. Eu não ronco, mas eu não durmo, eu não consigo dormir. Vou lá no Dr. Eric para ver o que tenho. Quando eu avalio o distúrbio do sono, eu faço uma pergunta para o paciente que é o seguinte: você tem dificuldade de dormir? Tenho, doutor. É para pegar no sono ou é quando acorda no meio da noite e não pega mais? Qual que é o teu problema? Doutor, o meu problema é pegar no sono. Então existe medicação correta para pegar, o indutor do sono. Não, o meu é para se manter. Eu acordo 3 horas da manhã porque tenho vontade de ir no banheiro fazer um xixi, e daí eu levanto e não deito mais, eu não consigo dormir mais. É outro tipo de tratamento. Então, o tratamento tem que ser julgado. O paciente que tem dificuldade de indução ao sono no começo, a gente pode pensar nas drogas Z, os Zolpidem, Zolpiclona, que são remédios que a gente recomenda fazer uso para indução. Eles são muito bons. Doutor, eu tenho um problema que no meio da noite eu acordo e não durmo mais. A gente pode pensar em melatonina. Muitas vezes as pessoas acham que a melatonina é para pegar no sono, e não é. A gente produz melatonina naturalmente no nosso corpo, na glândula pineal. E ela é produzida quando começa a diminuir a luz.
Então, muitas vezes a gente tem um pouquinho de sono no início da tarde, no início da noite, no fim da tarde ali. É porque quando cai um pouco a luz do sol, você tem menos estímulo de luminosidade no olho, consequentemente você vai ter um pouquinho de produção de melatonina nesse momento. E depois você vai ter uma grande produção de melatonina, geralmente por volta das 10, 10 e meia da noite. E essa melatonina ela vai agir no teu corpo ao longo de toda a noite. Ela não vai fazer você dormir, ela vai te manter dormindo. A melatonina ela pode ser usada para pegar não para pegar no sono, mas para manter. Então você toma antes de dormir, que daí durante a noite você vai se manter dormindo. É bem diferente, a melatonina é bem diferente de outros medicamentos, como o próprio... O Zolpidem. Isso, né? Muito diferente. São outras né? ações. Talvez em alguns momentos estejamos demonizando esses medicamentos, né? O que também não é correto. Acredito que é só adequar a um acompanhamento médico, que a pessoa tenha esse suporte médico. É indicação, né? Com indicação. Porque a minha vizinha usa aquele remédio, eu vou também usar. Mas você não sabe nem o que está acontecendo com o teu problema do sono, daí você acaba fazendo um tratamento inadequado. Certo. Né? Ou as drogas Z, a gente pede para o paciente geralmente tomar coisa de minutos antes de dormir. Né? Você vai dormir 10 e meia, você toma ali, tomou, vai deitar para não ter problema. Porque vai dar sonolência, vai dar sedação e pode dar confusão. Né? Até risco de queda, machucar, tudo mais, dificuldade de concentração, até confusão mental. Então, que nós conversávamos aqui que nós fora do ar, né? Aquele, que muita gente fato. Fez coisas assim no dia seguinte. Nossa, eu fiz isso. E nem lembrava, né? Tem que tomar cuidado com o uso da medicação. E a melatonina a mesma coisa. Tomar próximo do sono, do que vai dormir, porque você vai ter ação ali durante a madrugada. Como o sono está relacionado à luz, né? A queda de luz, telas, já se sabe, não são recomendadas antes de dormir. Recomenda-se que você fique pelo menos 2 horas afastado da tela. A nossa tela de celular, a tela de TV, ela tem a luz de LED, ela tem uma luz azul. E é ela que faz com que você tenha um estímulo e iniba ali a questão do sono. Então a gente pede para que se afaste de telas pelo menos 2 horas. É difícil hoje de você se afastar 2 horas. Até porque eu já ouvi muita gente dizendo que eu só durmo com a TV se a TV ligada. Mas isso aí daí é mais um efeito para indução do sono, é mais o barulhinho, aquela luz mais baixa que fica no ambiente que faz a pessoa pegar no sono. Não propriamente de assistir, né? Que são coisas diferentes. Mas a gente recomenda tomar cuidado com tela, tomar cuidado aí com excesso, né, do celular aí antes de dormir, que daí você fica agitado, estimulado, daí você vai achar que tem um distúrbio do sono, que na verdade é você não deixando você mesmo dormir. Eu ia lhe perguntar quais são as consequências de não dormir, mas nós falamos bem no início, né, já da nossa conversa. É horrível, a pessoa fica imprestável no dia seguinte. Sabe o que a gente lê muito que fala assim, é como se você não tivesse parado, você está embalado. Aquilo que você viveu ontem, você está trazendo para hoje. Daí você dorme mal, você vai estar trazendo para amanhã, para o dia seguinte. É uma coisa sem parar. É uma coisa que vai sobrecarregando e você vai ficando sobrecarregada neurologicamente. Por que você tem que dormir? Porque à noite os seus neurônios vão ter uma limpeza, né? O clearance que eu disse. Então, e vai ter liberação de um monte de hormônio. Hormônio de saciedade alimentar, hormônio da fome, vai ter liberação de hormônio de crescimento, hormônio de reparação tecidual e vai ter a limpeza das células neurológicas. A obesidade está envolvida a um sono mal dormido, que nós estamos falando bastante de obesidade, porque ela é um gatilho do problema do sono. Então, quando você pega e dorme mal à noite, você tem menos liberação de um hormônio na qual te dá saciedade alimentar. E daí o corpo durante o dia come mais para guardar energia. E daí você pega e fica obeso. Então tá certo dizer que dormir bem ajuda no emagrecimento. Mas eu vou te fazer uma pergunta que pode ser bem engraçada. Por que dá aquele soninho depois que a gente come, depois do almoço? E é o melhor sono do mundo. É um sono bom, né? Aí como é que se diz? Como é que se algumas Siesta. Siesta, isso. O sono pós-prandial, ele está relacionado à alimentação, porque a gente tem grande liberação de ácido no estômago.
E na hora que você aumenta a quantidade de ácido no estômago, na corrente sanguínea, você tem uma alteração ácido básico. Né? Você fica com uma alcalose metabólica. A alcalose te induz o sono. Então é por isso que dá aquele soninho. Nossa, é temporário. Fala sério. Claro que é algo para quem pode mesmo, né? Não é para quem quer. Doutor, o que faltou nós falarmos por aqui e que é super importante, que não dá para deixar de fora desse nosso papo? Quando a gente tem distúrbios do sono, apenas aquele fato de achar que o fulano está roncando, olha só, tem que ser avaliado, porque o ronco é um sinal de que alguma coisa está errada. A gente tem que pensar que o sono é importante na nossa vida, não é uma coisa que tem que ser desperdiçado. A gente precisa ter tempo de sono para você poder viver bem. Não adianta você querer correr no teu dia a dia, trabalhar muito, correr muito, querer aproveitar o dia, mas você não se preparou, que o preparo é o sono. Para você ter um bom dia, tem que ter uma boa noite. E se a tua noite não está legal, procure ajuda. Tem maneiras de ajudar, resolver e você ter qualidade de vida. De alguma forma, acho que interfere também o próprio colchão, o travesseiro, às vezes. Higiene do sono, a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Vamos lá, você falou do colchão, do travesseiro. Quando a gente vai falar de distúrbios do sono, o paciente está em tratamento, a gente tem que pensar como é que está teu colchão, há quanto tempo que você não troca. Ele é confortável? Ele é um colchão bom? Né? Porque muitas vezes você está dormindo numa cama ruim, você não consegue descansar bem. Outra coisa, travesseiro. Travesseiro, ele depende da altura e qual que você se adapta. Travesseiro muito baixo, você vai dormir mal. Travesseiro muito alto, você vai dormir também mal. Daí vai ter dor nas costas, vai ter dor na coluna. Vai atrapalhar teu sono. Então tem que pensar nisso. A respeito da higiene do sono, que além de ter uma cama decente, uma cama correta, com um travesseiro correto, a gente tem que entender que a cama é para dormir. A cama não é para sentar, assistir televisão, não é para sentar para comer, não é para usar como sofá. A cama é para dormir. A gente tem que usar o ambiente do quarto para descansar, para dormir. Não para ficar fazendo as atividades, estudar, trabalhar. Tem que também ser pensado sempre por que você está tendo uma dificuldade em dormir. Tá sem sono? Tá com dificuldade em dormir? Tá deitado na cama e não consegue dormir? Levanta, vai para a sala, dá um tempinho, deixa o ambiente escuro, não fica com televisão ligada, né? Porque depois tá pegando no sono, deita na cama e dorme. Porque às vezes você fica muito tempo deitado na cama ali, teu corpo começa a ficar com dor, ficar desconfortável, você mesmo entende que ali não é um lugar de descansar. E daí você começa a ter dificuldade para dormir porque você está no ambiente errado. Entendi. Entendeu? Interessante, isso a gente fala do tratamento de higiene do sono. Higiene do sono é o quê? Afastar de telas 2 horas antes, ter uma cama com colchão e travesseiro adequado. A cama é para deitar e dormir, não é para ficar lá deitado. Tá dificuldade, levanta, muda o ambiente, né? Quarto sempre escuro, né? Quarto sempre com... Se você gosta de dormir coberto, durma bem. Não é para deixar um quarto muito frio ou um quarto muito quente, porque daí você não consegue dormir bem. Parece que são medidas tão óbvias, mas que a gente falha nisso. Nossa, e como? E daí o sono fica prejudicado. E quem dorme bem é mais feliz, eu acho, né, doutor? Traz humor, né? É porque ele libera hormônio, né? Ele libera hormônio de saciedade, então a gente tem que ter um sono bom. Então vamos procurar o doutor Eric. Onde é que a gente te encontra, doutor? Eu atendo todos os dias aqui em Marau, na clínica DataMed, que é no Centro Clínico Providência. Posso falar o telefone também? Sim, até redes sociais também. Tá. Né? Nós temos a rede social, a minha página, né, no Instagram, que é @Dr. Eric Xavier. Tem também a Clínica DataMed, Marau. Tem também no Facebook. Né, e o telefone lá da clínica é 3342-1565 ou 999530118, que também é o WhatsApp. Perfeito. Adorei o papo, é sempre muito bom conversar contigo, já conversávamos, né? Já conversamos, na verdade, muitas vezes, né? Na frequência, hoje por aqui, com imagens também, mas até uma próxima, né? Porque... Eu espero que tenhamos logo uma próxima, porque é bom vir conversar aqui. Que bom. Não, e é um assunto muito importante, né? Por vezes, talvez a gente nem esteja entendendo que é o sono que nós não temos, né?
adequado e que está que tá gerando atrapalhando o alguns... nosso dia. atrapalhando a nossa vida. Mas obrigada mesmo, viu, doutor? Eu que E a agradeço. gente, por aqui, nos reencontramos na próxima quarta-feira, às 10 horas.